Olá, caros cursistas do Mais Gestão. Gostaria de começar o nosso contato me apresentando. Meu nome é Silvana Maria Machado Bastos e eu sou superintendente de Educação Básica da Rede Estadual de Ensino. Além disso, sou professora da rede há muitos anos, né? Já trabalhei com currículo e avaliação na casa, na SEDUC, e estou agora contribuindo com esse curso de gestão, que é uma iniciativa do governo do estado para melhorar os nossos indicadores, as nossas escolas, o nosso fazer pedagógico. Considerando tudo isso, né, eu gostaria de falar exatamente qual é o objetivo da nossa aula hoje, que é justamente trabalhar o currículo, que é uma coisa intrínseca à escola, o trabalho pedagógico em si, que envolve o planejamento, né, e todos os modelos de plano, e também a avaliação educacional. Nós vamos começar com uma abordagem do currículo, né, e depois nós vamos trabalhando os outros tópicos da nossa aula de hoje. Então, sejam todos bem-vindos e vamos ao trabalho. Currículo. Se nós formos observar bem, o currículo é algo que está na alma da escola, mas as pessoas têm um pouco de dificuldade em estar trabalhando o currículo na escola, né? E às vezes a gente pensa que currículo é rol de conteúdos, pensa que currículo é base nacional comum, pensa que currículo é só o que vem nos livros didáticos, mas o que é currículo? E o planejamento? Qual a importância do planejamento para a escola, para a execução desse currículo na escola? E a avaliação? Como avaliar bem? O que é a avaliação? Então, são questões que cotidianamente vão aparecendo e a gente não para refletir sobre elas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de abordar é qual é o trabalho escolar, né, que o gestor está realmente, intrinsecamente ligado, né? Então, o trabalho escolar, ele tem algumas dimensões. Nós temos, você como gestor, será um gestor da ação pedagógica, será um gestor administrativo, um gestor de pessoal e de recursos humanos e um gestor da parte administrativa e burocrática da escola. Mas quando você está no exercício da gestão, muitas coisas começam a acontecer e se nós não tivermos um planejamento, nós vamos ser sempre aquele profissional que estará ali disposto a apagar um incêndio da hora, né? Então, nós precisamos dimensionar bem o que é cada coisa, nos situar bem no que é o mais importante. Então, o mais importante do trabalho da gestão da escola, do gestor escolar, é o ensino-aprendizagem, que está justamente na gestão do pedagógico da escola, na dimensão pedagógica da escola. Então, como um bom gestor pode trabalhar diretamente, articulando as outras dimensões da gestão com o pedagógico, isso é que vai fazer a diferença na escola, né, de uma boa escola e de uma escola que não tem indicadores tão bons. Então, é preciso que a gente saiba que há várias dimensões de gestão, mas que a mais importante, que demanda para as outras, é a dimensão pedagógica da gestão. É exatamente o que o aluno consegue aprender, o que o professor consegue trabalhar de conhecimento, que torna a escola eficaz, né, no seu exercício. Ora, para que a escola existe? A escola existe para trabalhar o conhecimento científico que ele é socialmente construído pela humanidade. E se a gente não consegue indicadores bons de aprendizagem, logo a escola não está cumprindo seu papel. Então, se não está cumprindo seu papel, nós precisamos trabalhar vários elementos que vão nos direcionar para uma escola que nós queremos, que é uma escola em que o aluno aprenda realmente. Então, nós precisamos começar a trabalhar pelo pedagógico, para o pedagógico, acionando todas as pessoas, todos os recursos, todas as finanças da escola para que o aluno aprenda melhor e ele esteja sempre num ambiente acolhedor de aprendizagem. Então, não basta que a escola tenha um currículo definido, não basta
que a escola também tenha um planejamento bem articulado. Não basta que a escola saiba a concepção de currículo que trabalha e nem que oriente bem os seus professores. O que é mais importante é como você vai gerenciar tudo isso. Gestar todos esses recursos em prol de que a aprendizagem aconteça. Há muitas escolas que recebem recursos e que os recursos não são tão poucos como a gente imagina, mas mesmo assim não consegue fazer com que a aprendizagem aconteça. Há escolas parede com parede, né, uma escola com a outra, mas uma recebe um recurso maior e aquela que recebe o recurso menor é que tem melhor indicador de aprendizagem. Então, o que faz a diferença? A diferença, a gente pode dizer que um dos critérios que faz a diferença na escola é a gestão do pedagógico para o pedagógico visando a aprendizagem dos alunos. E aí sim a escola vai cumprindo o seu papel social, que é o de transmitir, ou de fazer acontecer o conhecimento que ele é socialmente produzido pela humanidade no âmbito escolar, né, a partir do trabalho pedagógico que se faz com os alunos. Então, o currículo. Qual é a importância do currículo? Por que a gente tem que pensar numa proposta curricular para a escola? O currículo é a vida da escola. É o que faz com que a escola respire, né? É o sopro de respiração, o sopro, a respiração da escola. Então, o currículo é tudo aquilo que é trabalhado formal e informalmente com o aluno. Então, o currículo ele abrange várias dimensões. É tudo aquilo que é transmitido, que é desenvolvido enquanto conhecimento. Então, ele pode ser cognitivo, afetivo, motor, social, cultural, político. Tudo isso faz o currículo. E, como muitas pessoas dizem, o exemplo é uma forma de trabalho, de aprendizagem e de ensino. Então, às vezes, uma postura ética do gestor, uma postura do professor, a gente vê que incute ali uma certa aprendizagem e que ela não está ali formalmente nos livros, mas é currículo escolar. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Todos os profissionais da escola transmitem um currículo. E o currículo formal, que é esse currículo das escolhas, que alguém escolhe para que a gente trabalhe na escola, quando você adota um livro e não outro livro, você está adotando uma escolha, e quando você escolhe, você exime uma certa gama de conhecimentos que você não escolheu trabalhar. Então, para que isso não seja tão fluido e tão solto na rede de ensino, há padrões curriculares que a gente deve seguir e que deve orientar o currículo escolar. Então, nós precisamos saber quais são esses documentos, quais são essas posturas, que são essas leis que hoje organizam o nosso currículo. Ora, não é à toa que nós temos aulas de matemática na escola, que nós temos aulas de língua portuguesa, que nós temos aulas de história, de geografia. Há uma normatização que elege esses componentes curriculares como orientadores do currículo. E não só define os componentes curriculares e as disciplinas, como também o que ensinar dentro dessas disciplinas e dentro desses componentes curriculares. Então, dentre estes referenciais, que vocês também vão ter acesso via portal da educação, vocês vão ter acesso à LDB, né? Então, a LDB 9394/96, ela vai normatizando o que tem que ser trabalhado na escola, de educação básica, o que tem que ser trabalhada na EJA, o que tem que ser trabalhada na educação especial, né? No ensino médio, no ensino fundamental. Então, é a lei maior que rege a educação do nosso país. Bem, depois da LDB nós temos todos os pareceres do Conselho Nacional e Estadual de Educação, que a partir dessa lei maior vão trabalhando as especificidades de cada localidade, de cada sistema e regulamentando, né, leis, normas, pareceres, decretos que vão organizando as redes, os sistemas e as escolas.
Bem, além disso, com base, né, no olhar do currículo, nós temos, né, o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2016, que também vai delinear esse currículo, e temos as diretrizes curriculares nacionais, tanto para a educação regular, do ensino médio, ensino fundamental e educação infantil, como também para as modalidades especial, EJA, né, e que abrange também as diversidades. Hoje nós temos currículo para a educação quilombola, currículo para a educação indígena. Então, nós temos hoje diretrizes curriculares para todas as modalidades, todas as etapas de ensino e toda a diversidade que forma o nosso país, em especial o estado do Maranhão. Com base nessas normas curriculares, nós temos o trabalho do Estado do Maranhão de definição de parâmetros curriculares para a rede estadual de ensino. Então, todo gestor tem que conhecer as diretrizes curriculares estaduais, que também serão disponibilizadas como subsídios para que todos possam estudar e conhecer. Bem, a nossa diretriz curricular estadual é nossa porque somos todos rede estadual. Ela tem certos princípios teóricos de currículo e certos princípios metodológicos de currículo. Dentre os princípios teóricos, nós temos uma abordagem dentro do currículo, selecionamos um modo de ver o currículo e de trabalhar o currículo na escola, que é uma perspectiva histórico-crítica do currículo. Então, nossos autores que embasam todo o currículo do Estado é Saviani, né, muito conhecido, e Gasparim, que traz uma didática para o currículo histórico-crítico nessa atualidade em que vivemos. Bem, o que o currículo histórico-crítico traz para nós? O currículo histórico-crítico é um currículo que parte do sujeito histórico, o sujeito que constrói sua história. Bem, dentre os referenciais que estamos comentando, que são importantes para uma definição curricular da escola, para orientar a definição curricular da escola, a gente também não pode esquecer da Base Nacional Comum, que é os conhecimentos básicos dentro dos componentes curriculares que não podem deixar de fazer parte do currículo da escola. A base não é todo o currículo, mas ela é uma parte importante deste currículo, né? E que está sendo definida atualmente por movimentos sociais e educacionais em todo o Brasil, e nós vamos ter, assim, num período bem próximo, essa base elaborada e sendo divulgada pelos meios de comunicação e dentro das formações de ações formativas do governo federal, do governo estadual e tantas outras iniciativas formativas. Bem, então, o currículo, tendo essa gama de conhecimentos, ele precisa ser organizado em prol daquela escola e daquela realidade. Então, por isso que cada professor, no início do ano letivo, deve ver os objetivos de aprendizagem dos seus componentes, deve ver que conteúdos, né, garantem as aprendizagens essenciais para os alunos, definindo as aprendizagens e os conteúdos, aí vai ver a metodologia que vai ser trabalhada durante o ano para você alcançar aqueles objetivos e numa perspectiva histórico-crítica, que aquele aluno, ele é participante da sua própria aprendizagem, no sentido de ser protagonista dela. Não de estar ali para receber um conhecimento, mas para você, a partir do conhecimento que ele traz, você trabalhar de forma integrada, né, e articulada com todos da turma, usando metodologias apropriadas, avaliações apropriadas para que aquele aluno consiga chegar às suas aprendizagens, né, que são essenciais para que ele volte ao mundo onde ele está inserido, né, que é o do entorno da escola, com uma posição mais crítica, com um pensamento mais elaborado e um conhecimento científico que realmente seja aplicado à sua realidade. A gente precisa de um currículo que não seja um adendo, que não seja encarado como pelo aluno
como algo que não tenha sentido para a vida dele, mas um currículo que vem da vida e volta para a vida no sentido da gente construir um lugar melhor para a gente viver. Então, era isso mais ou menos que nessa primeira aula nós gostaríamos de trabalhar como currículo. No caderno de atividades de vocês, vocês vão ter um texto que nós produzimos na SEDUC e que fala extensivamente sobre isso, e a gente espera que tenha contribuído para o entendimento de currículo na rede estadual como um todo. Muito obrigada e até a próxima aula.